Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Sempre um prazer e uma alegria estar aqui na casa do Senhor, sempre nessa tribuna santa, nesse pedaço de caixote, como diz o nosso pastor. E é sempre um privilégio. Agradeço à igreja, ao Ministério da Palavra, Ministério de Louvor, ao pastor Sérgio, à missionária Valquíria, que tanto tem investido em nós. Então, aproveitando que a igreja já está de pé, peço por gentileza que abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. É um texto muito conhecido. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Essa é uma palavra que Deus tem ministrado já há algum tempo em meu coração, e Deus tem acrescentado, e é uma palavra sobre a qual eu também tenho vivido. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. 1 Crônicas 4, 10. 1 Crônicas 4, 10. Os irmãos acharam, amém? Vou ler só a parte final do versículo, que diz assim: E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Os irmãos podem ler comigo no 3? 1, 2, 3. E Deus... Amém. Os amados podem se assentar. Glória a Deus. Senta dando glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos dentro do nosso propósito de oração. Todo dia eu espero lá a missionária Fernanda, a missionária para eu não me perder. E é sempre um prazer, né, nós orarmos, buscarmos ao Senhor. E a nossa igreja é uma igreja que ela é gerada através da oração. Eu lembro do nosso pastor conversar com ele, e eu descobri o segredo é orar, o segredo é orar. E eu cheguei aqui, e assim que eu cheguei, a gente já estava num propósito de oração para a apresentação da peça 59 minutos, e a gente subia o monte, orava na igreja, e era 12 horas de louvor, e depois era propósito para a Paixão de Cristo, é propósito para o Natal, é propósito para a família. Se tem uma igreja que ora, é a Igreja do Nazareno do Paiol. Graças a Deus, graças a Deus. E a oração eu vejo como um legado, algo que nós vamos deixando para as próximas gerações, que as crianças, os nossos filhos, as crianças, né, estarão aprendendo e desenvolvendo ali conforme nós também vamos fazendo. Eu, por exemplo, além de ser resposta de oração, ser fruto de oração, se eu estou aqui é graças às orações, tanto da igreja, mas também, principalmente, dos meus pais, eu vim de um legado de oração. O meu pai, ele é cristão desde berço, né? Os meus avós, eles eram implantadores de igreja. O meu pai, meus tios, todos nasceram num lar cristão. Então, eu nasci num lar cristão, meus primos. Mas a história da minha mãe é interessante. Hoje ela não está aqui porque minha mãe é cheia de evento, né? Quem conhece sabe. Quem conhece minha mãe sabe. Ela estava com o coração apertado, mas ela teve um evento para ir. Falei, vai, mãe, vai para o teu evento. E a história dela é algo que toca muito ao meu coração, né? A minha mãe, ela se converteu quando ela tinha 20 anos de idade. E quando ela se converte, ela é a primeira pessoa da família dela que se converte. E depois ali do testemunho de Deus agindo através da vida dela, a minha avó se converte, a irmã dela se converte, a outra irmã se converte. E os filhos que já nascem ali, meus primos, já nascem no lar cristão. E os filhos dos meus primos já estão na igreja, num lar cristão, por causa de uma pessoa que aceitou a Jesus e mudou toda a trajetória daquela família. E a minha família, ela se reunia, a família da minha mãe, todos os dias à noite para orar. Quando eu estava lá, porque eles moram em São João, quando eu estava lá, a gente se reunia. A gente criança, né? Não sei aqui quem vai se identificar comigo, mas quando era o dia da minha avó orar, eu não gostava. A minha avó orava muito, pastor. Eu era criança, eu tinha 5, 6 anos. Hoje é a vovó que vai orar. Eu falei, eu quero brincar. E a minha avó está lá, de joelho, orando, e orava mas orava muito. Minha avó ficava uns 10, 15 minutos orando, para criar. Imagina a criança, querendo na casa dos primos, querendo brincar, e minha avó orava.
Mas era interessante que sempre no final de toda a oração, elas cantavam: firme, firme, firme nas promessas de Jesus. É com expressão diferente. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Todo dia à noite. Podia ter oração de 10 minutos, de 15 minutos. Podia ser uma outra pessoa que orasse, mas elas sempre oravam e terminavam cantando firme nas promessas. E eu cresci nesse meio de entender sobre o poder da oração. A oração ela é uma disciplina espiritual. Nós precisamos praticá-la. E, quando criança, eu entendia que a oração é uma conversa com um amigo. Você vai chegar para uma criança, o que é oração? Oração é você conversar com Deus, é você falar com Deus como você fala com um amigo. E por mais que a gente vá crescendo, vá entendendo, vai amadurecendo, a oração, para mim, vai ser sempre uma conversa com um amigo. Onde a gente vai conversar com Deus. O pregador famoso, Timothy Keller, esse escritor, ele vai dizer que a oração é a forma de como participamos do que Deus tem realizado na história. John Wesley vai dizer que Deus não faz nada senão em resposta à oração. Martim Lutero vai deixar escrito que a oração é o suor da alma. Um grande líder que ensina líderes, John Maxwell, ele vai dizer que o caminho entre o homem e Deus é percorrido de joelhos. E o grande pregador Spurgeon, eu não sei falar o nome dele, mas ele vai dizer que sempre que Deus deseja fazer algo, ele convoca o seu povo para orar. Mas eu também sou muito impactada com os textos da palavra de Deus, quando Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, orai sem cessar. E eu gosto muito do texto de Jeremias 33, que ele vai dizer, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. A oração, ela é tão poderosa que ela ultrapassa a barreira cristã. Muitos daqueles que não são membros da igreja, muitos daqueles que não são batizados, não ceiam, não estão no ambiente de igreja, oram. E a gente vê um tempo onde tem sido deturpado a oração, porque as pessoas têm transformado a oração em um tempo para conversar consigo mesmo, um tempo para se alinhar com o universo, um tempo ali para estar recebendo as energias, se conectar com o mundo espiritual, mas tem a dificuldade de entender que a única oração que tem poder é aquela que é dirigida ao Deus Criador e poderoso e dono de todas as coisas. Só a oração a Deus. Por quê? Porque muda o autor, mas a direção da oração é a mesma, o destinatário é o mesmo. Pode falar bonito, pode falar errado, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser adulto, pode ser criança. Vai orar da forma que você for, vai orar do jeito que você for, pode mudar, mas a oração tem poder porque quem ouve é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que era ontem, aquele que é hoje e aquele que será eternamente. O poder não está na voz de quem fala, mas está no ouvido de quem ouve. Deus faz através das nossas orações. Por isso que em João 14, Jesus vai dizer, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ele vai dizer em Lucas, pedi e dar-se-vos-á, bateis e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. Qualquer que pede, recebe, e quem busca, encontra, e quem bate, abre. É impossível Deus não responder uma oração. Só tem sentido se a oração for para Deus. E quando é para Ele, Ele responde. A gente tem que parar com essa ideia e com essa teologia, essa heresia de que Deus não responde oração. Responde sim. Meu Deus não está mudo. Meu Deus não está pendurado no madeiro. Meu Deus tem boca e fala. O meu Deus tem olho e enxerga. O meu Deus tem perna. O meu Deus está vivo. Deus responde a oração. Não deixa
deixe isso entrar no teu coração, não, meu irmão. Porque às vezes no momento de adversidade nós somos tentados a acreditar que Deus não está ouvindo. É impossível Deus não ouvir uma oração. Pode não responder do seu jeito. Pode não responder no seu tempo. Mas Deus sempre responde às orações. E não sou eu que estou falando, não. A palavra do Senhor em Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite, ainda que tardio. Salmo 50 vai dizer, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 145, verso 18. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. 1 João, capítulo 5, verso 14, esta é a nossa confiança e temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele fará. Ou nós cremos no que está escrito na palavra, ou a gente rasga a Bíblia naquela parte que a gente acha que Deus não vai fazer. Deus sempre responde às orações. E é um desafio a gente acreditar nisso. Porque existem momentos, a gente que tem uns jargões, né, cristãos, a gente vai dizer, tem até uma música, Eu Cuido de Ti, que ela vai dizer, quando o céu está de bronze. E tem um momento que a gente olha e pensa assim, o céu está de bronze, Deus não está me ouvindo. Mentira. Deus está te ouvindo sim. Pode parecer que você está sozinho. Assim como os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, eles pensaram, Senhor, será que não a aflição que a gente está passando não importa? Como o Senhor consegue dormir? E às vezes nós estamos em dificuldades e achamos que estamos sozinhos quando Jesus está no nosso barco, só esperando o momento certo para agir. Porque Ele não é adiantado, Ele não é atrasado. Deus faz na hora certa. E eu gosto muito de um livro que eu li, que é dizer, Quando a alegria não vem pela manhã. E o pastor Ricardo Souza ele vai escrever que a oração é o desabafo da alma. No primeiro momento, quando eu li essa frase, eu tomei até um susto. Eu falei, desabafo? Desabafo parece uma palavra forte, difícil. Mas depois eu fui entendendo, porque só quem passa pelo vale sabe a importância de ter um amigo para desabafar. Só quem está na dor sabe o que é ter um amigo para poder conversar e colocar para fora tudo aquilo que lhe aflige. É por isso que o escritor C.S. Lewis vai dizer, a bondade de Deus jamais permitirá que o sofrimento não seja necessário. Porque quando nós estamos passando por algumas diversidades e problemas que nós não esperamos, nós precisamos entender que mesmo orando, Deus está ouvindo a nossa oração e contempla aquilo que nós estamos passando. Porque nós pedimos dentro da nossa perspectiva, mas Deus responde a oração através de propósito. Porque aquilo que nós vemos é pequeno, o presente. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Que dirá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas a gente ora, entrega na mão do Deus que faz. E que Ele vai cumprir a sua palavra no seu tempo, do seu jeito. Porque a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita. E a vontade dEle é agradável. E o próprio Jesus, em Lucas 22, vai dizer, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, às vezes, a gente vai orar para Deus pedindo, Senhor, faz aquilo ali, Deus. Faz daquele jeito, Deus. Mas se Deus não fizer, a gente, não, esse Deus não é o Deus que eu sirvo. Esse Deus não está me respondendo. Costumam dizer que Deus tem 3 respostas, o sim, o não e o espera. O sim, Deus falou sim, glória a Deus, é de Deus, Deus abriu a porta. A gente até canta, Deus que abre a porta para você, meu Deus, estou entrando, glória a Deus. O não, tem certeza, Deus. Tem certeza. Vou dar uma confirmada. Aí vai numa outra oração, faz outro propósito. Não, tem certeza, Deus. Não, mas não é possível. Não é possível. E o espera aquilo ali, Deus está ali,
naquele momento que você precisa passar, e você, Deus não está falando, Deus não está falando, Deus não está falando, aí abre a porta da murmuração, abre a porta da ingratidão. Quando, na verdade, você precisa entender que Deus responde à oração através do propósito e não de acordo com a nossa vontade. Por isso que ele vai dizer em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E isso é interessante, porque quando nós estamos em adversidade, o diabo quer nos fazer pensar que Deus não quer a nossa alegria, que Deus não quer a nossa felicidade. E o texto de Jeremias salta ao nosso coração, porque Jesus vai dizer, eu tenho pensamentos de paz para você. Eu tenho pensamentos de alegria para você. Eu quero que você seja feliz. Se tem alguém que deseja que nós sejamos felizes, esse alguém é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz por mim e por você. Então, não permita que no momento da aflição, ou como o nosso pastor pregou hoje aqui pela manhã, no momento que você estiver passando dentro de uma caverna de Adulão, você passe a pensar, mesmo que por um milésimo de segundo, que Deus perdeu o controle sobre a tua vida. O que você passa hoje com circunstância não determina quem Deus é, e não determina o propósito que Ele estabeleceu para você. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é além de adversidades, Ele é além de circunstâncias, Ele é além do tempo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus sempre responde a oração. Pode não ser do seu jeito, pode não ser no seu tempo, mas você tem um Deus que ouve o teu clamor. Você não está sozinho. Você não está nessa abandonado. Deus não te abandonou. Deus não te largou no meio do caminho. Ele começou a boa obra, Ele vai contigo até o fim. Não deixe essa mentira entrar dentro do seu coração. Mas às vezes nós precisamos entender que a resposta de Deus vai ser: a minha graça te basta. E é doloroso. Porque a gente quer ouvir Deus, faz. Deus opera. Mas Ele vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você está fraco, aí é que você está forte. Contraditório. Com todo respeito, coisa de doido. Não cabe na lógica. Porque você quer justamente estar forte, mas Deus vai dizer, a minha graça basta. Você não precisa de mais nada. A minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa. Glorifica ao Senhor se você está se sentindo fraco, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua vida. E isso é a maior realidade que nós, como cristãos, vivemos. Eu ando a pé, eu costumo andar a pé, né? Eu vou ter carro, irmãos. Amém, amém, amém. Obrigada. Mas eu ando a pé, eu gosto de andar a pé. E eu já tenho caminho aqui. Eu estava conversando até com o obreiro Emerson, que ele me encontrou no caminho. Ele disse, você gosta desse morro aqui? Com todo respeito, irmãos. Mas eu também, com todo respeito. Eu também moro numa pequena elevação. Porque, mas a minha é pequena. A minha é pequena. A minha, os rapazes da moto adoram lá ficar fazendo lá aquele negócio dele lá. Empinando. Mas a minha é uma elevação pequena. Mas é difícil aqui, nesse lado de Cainilópolis, não ter morro, irmão. Então, né, é muito difícil. E eu tenho o caminho que eu vou, que é o que eu vou desde que eu vim aqui para a igreja, e é o que eu gosto de ir, né? E, às vezes, eu saio daqui do culto andando, e aí vou ruminando, vou pensando, meu Deus, não sei o quê, nananã. E aí, quando eu chego ali no morro, por onde eu não vou falar qual é o morro, porque a pessoa pode se sentir ofendida. Mas quando eu chego ali no morro, depois eu vou brincar com quem mora ali. Eu costumo dizer que ali é o morro o Morro do Concerto, né? O Monte do Concerto. Porque quando eu chego no morro, Jesus já está batendo já, né? A gente vai como? A gente sai do culto, ai Deus, não sei o quê, vai subir no morro, aí Deus já vai, aí, Senhor, meu Deus do céu,
meu Deus. E aí eu continuo andando, quem sabe onde eu moro ali perto do campo do Vasquinho. Quando eu chego ali no hospital, eu costumo dizer que ali é o Muro das Lamentações. Porque ali eu já estou em prantos. Chorando ali, falou, é verdade, Senhor, você tem razão, oh Deus. E ali, eu geralmente estou ouvindo música, se você falar comigo eu não te responder, eu não sou mal educada, mas é porque às vezes estou ouvindo música lá e não te vi, não te ouvi. E aí, enxuga lá, né, que está chegando em casa e vamos embora e tal. E diversos momentos, Deus já falou coisas profundas comigo nesse meu trajeto indo para casa. E eu lembro que um dia, no Monte do Concerto, ali... É engraçado quando eu quero mandar áudio. Mas, enfim, eu estava lá no monte orando e o pastor havia conversado comigo alguns direcionamentos ministeriais. E eu ali no monte, eu orei e falei, Deus, eu vou. Deus, eu aceito. Deus, ninguém vai me parar. Deus, eu vou. Deus, conta comigo. Vamos embora, Deus. Eu só te peço 2 coisas. Guarda a minha saúde e cuida dos meus. A única coisa que eu pedi a Deus, as únicas coisas, eu pedi, Deus, guarda a minha saúde e cuida dos meus. E aí, nós passamos por um vento como família, né, uma enfermidade dos meus pais, e eu lembro que um dia eu estava lavando a louça, que é um momento também que Deus fala muito comigo, né? Quem nunca, né? Lavar a louça é bom. Tirar pó não é não, mas lavar a louça é bom. Lavar a louça, lavar banheiro, é bom. E aí, mas tem que fazer, né, irmãos? Não tem jeito. E eu estava lá lavando a louça, e no momento que eu estava lavando a louça, eu falei, Deus, será que foi a primeira vez que o Senhor não cumpriu o que o Senhor falou? Porque eu fiz a minha parte, eu me entreguei. Mas o Senhor não guardou os meus. E aí, mas eu não falei, irmãos, como murmuração, eu falei com um coração que estava doendo. Será que o Senhor não cumpriu? Eu devo ter orado errado. Eu devo ter pensado que foi uma aliança com Deus, mas foi coisa na minha cabeça. E o Espírito, na mesma hora, falou ao meu coração, eu sempre cumpro a minha parte. Eu sou fiel à aliança que eu tenho com você. Então, eu entendi que eu precisava passar. Eu entendi aquilo que nós falamos como jargão, né? Às vezes Deus te livra da fornalha, mas às vezes Deus te livra na fornalha. E aí Jó vai falar sobre isso quando ele vai dizer, né? Você fortaleceu a muitos. Você sustentou a muitos. E agora, na tua hora, você reclama? Então, era o meu momento de viver aquilo que eu canto. Era o meu momento de realmente entender que, por mais que a oração não estivesse sendo respondida da minha forma, Deus estava ouvindo o meu clamor. E foi um período muito difícil, porque há momentos realmente que a gente ora e a gente não consegue sentir Deus. Isso só crente maduro entende. Você sabe que Ele está ali, você sabe que você não está orando em vão, mas a sua carne, a sua humanidade é doloroso. Quinta-feira, nós vamos gravar a música Sonho se Realiza por Fé. E aí os irmãos têm até quinta-feira aí para ouvir, aprender. Legal, o pessoal falando, tem muita letra. Tem, irmão, fazer o quê? Mas tem. E vai ser lindo, irmãos. Vai ser algo extraordinário. A gente vai estar bonito, a gente está ensaiando, o VS vai funcionar no dia, e aí vai fluir, a gente vai estar se ouvindo. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas a penúltima vez que eu cantei essa música, hoje foi a última, né? A penúltima vez que eu cantei essa música foi doloroso demais. Porque Deus me direcionou para essa escala, eu vim cantar, eu sentia, eu não tinha forças mentais, eu não tinha forças físicas, e Deus me direcionou para cantar uma música dizendo que eu vou caminhar no sobrenatural. E eu olhei para Deus e falei assim, Deus, eu só falei, Deus, eu já sabia, eu obedece. Eu falei, claro, longe de mim. E eu obedeci, eu vim, eu cantei, e quando eu sentei ali, irmãos, sem forças, eu sentei ali e falei, Deus, obedeci.
E a gente não entende, às vezes, aquilo que nós estamos semeando. Porque de uma conversa informal, Deus trouxe a oportunidade de nós gravarmos essa música como Deus havia colocado no meu coração anos atrás. Porque essa música não é minha música. Essa música é música da Igreja do Nazareno do Paiol. E o meu sonho sempre foi gravar ela ao vivo. Só que gravar ela ao vivo é custoso demais, é difícil demais. E a gente está vivendo com tantas coisas que a gente não tinha essa possibilidade. Mas Deus abriu a porta de uma forma sobrenatural. E eu quero te dizer, não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas Deus faz o impossível, o improvável, aquilo que o homem não consegue entender, acontecer, porque sonho se realiza pela fé. Deus guardou tantos meus que a minha mãe está aí, ó. No evento, no casamento. Deus guardou porque Ele sempre cumpre, mas nem sempre é da forma que a gente espera. Irmãos, eu posso dizer e sentar com você tantos milagres que nós vivemos, que eu vivi. Uma história não é sobre mim, não. Mas que a minha mãe viveu, que meu pai viveu, que nós vivemos. E se você sentar comigo, você também vai contar muitos milagres. Sexta-feira, a nossa irmã contou aqui, a irmã Andréia, sobre o milagre que Deus operou. Alguns, Deus cura na frente do médico. Outros, Deus tem que operar. Outros é o médico, outros é o remédio. Outros é antes, outros é depois. Mas qual é a diferença? Qual é a semelhança? A semelhança é que Deus sempre está agindo em favor dos céus. Pode não ser do meu jeito, pode não ser da minha hora, pode não ser da forma que eu imaginei, mas o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus sempre responde às orações. É por isso que eu creio na palavra em Tiago 5,16. A oração do justo tem poder. Não tem lágrima tua que Deus não colha. Não tem joelho dobrado que os céus não vejam. A tua oração tem chegado aos céus. Não tem inferno que possa impedir a resposta à tua oração. A oração tem poder. E pode não ser da forma que eu esperei, mas nós precisamos continuar crendo que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E Deus pode mudar histórias através da oração. Uma oração é capaz de interromper o escrito de um cronista. Uma oração. O cronista escreve o livro de Crônicas quando o povo de Israel, o povo judeu, melhor dizendo, de Judá, ele sai do cativeiro. Tanto que na Bíblia hebraica, o livro de Crônicas é o livro que encerra ali a Bíblia hebraica, porque eles resolveram, naquele momento, começar a contar a história de uma forma positiva, trazendo esperança para os exilados que estavam voltando. E eles recontam, as mesmas histórias que estão no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e o cronista vai lá escrevendo. E você vai ler, depois, o livro de Crônicas, o primeiro capítulo, genealogia. O segundo capítulo, genealogia. O terceiro capítulo, genealogia. No quarto capítulo, genealogia, até que no verso 9, espera aí. Começa um versículo dizendo assim: e foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores eu o dei à luz. É interessante porque Jabes, em hebraico, quer dizer dor. Então, a mãe de Jabes provavelmente sentiu muitas dores no parto. Talvez ela pensasse que Jabes nem fosse resistir, sobreviver. Mas ele sobrevive e, como ele sobrevive, ela vai dar o nome dele de Jabes. Imagina uma criança chamada de Dor. Dor, vem cá. Dor, chega aqui. É difícil, irmão. Mas Jabes nasceu com essa sentença. Eu olho para você, eu lembro de dor. Mas é interessante que o versículo não começa com a sentença que a sua mãe colocou.
Mas começa com Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Enquanto eu estava estudando, eu pensei, Deus, por que o Senhor faz a história de Jabes fora da ordem cronológica? Porque para quem entende, ou para quem escreve, para que a pessoa entenda, melhor dizendo, é muito mais fácil você escrever numa ordem cronológica, para que a pessoa saiba exatamente e não se perca. Mas o cronista, ele começa com o fim. E depois vai com aquilo que causou a dor. E a mensagem que o cronista quer passar é a mesma que o Espírito tocou o meu coração e eu compartilho com os irmãos. Muitas vezes nós somos sentenciados com uma palavra. Muitas vezes nós somos sentenciados pelo mundo. Muitas vezes a sociedade nos sentencia a ser aquilo para sempre. Mas tem um Deus que intervém na história e nos faz entender que Ele tem um poder maior e faz como lhe apraz. Então não importa como você começou, não importa como você chegou aqui, mas eu tenho um Deus que muda a tua história de uma forma tão poderosa que o teu fim será maior do que o teu começo. A história então começa dizendo: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas o que mudou isso? De uma pessoa de dor, que era conhecida como dor, para alguém que era mais ilustre. Repita comigo, meu irmão, uma oração. Uma oração. Repete com fé. Uma oração. Uma oração mudou a história de Jabes. E o que é mais forte para mim é o texto que nós lemos no verso 10, no final, porque vai dizer que Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Jesus, concede o que o teu povo tem pedido. Concede o que o teu povo tem clamado. A gente está debaixo da tua palavra, nós estamos em propósito de oração, a óleo sobre esse altar, a tua igreja te busca e tem a ti como única estrela. Concede o que o teu povo tem te pedido em nome de Jesus. É espiritual, é espiritual. Jabes, ele não se conforma com a sentença que foi lançada sobre ele. O que ele faz? Ele ora. E é interessante porque existem critérios para que uma oração seja atendida. Tiago vai falar que você não recebe porque você não pede. Porque tem gente que tem problema para pedir, não pede. Existem pessoas que são espirituais demais, e eu não estou falando isso com uma conotação ruim, irmãos. Porque por muitas vezes eu fui assim. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de entender que Deus também queria me abençoar financeiramente. Porque eu vivia, às vezes, numa vergonha. Não, que isso, Deus? Vou pedir dinheiro? Vou pedir, que isso, Deus? Vou pedir, sei lá, um carro, uma casa? Não, que isso, Deus? Uma empresa? Não. Eu quero unção, eu quero poder para curar, eu quero pregar a tua palavra, eu quero isso. Não quero nada disso, não. Eu acredito que deve ter gente rindo e falando assim, porque você é boba, porque eu já peço isso aqui há um tempão. Continua, irmão, continua. Mas tem pessoas que têm dificuldade de pedir. Tem pessoas que não pedem. Eu aprendi aqui nessa igreja. Antes de tomar remédio, ora. Toma remédio, como foi falado aqui na sexta-feira. Toma remédio, faz os exames, faz tudo. Mas ora. Ora, pede. Ah, minha empresa está com uma dificuldade. Ah, eu vou ver o curso de fulano. Vou chamar fulano aqui para dar uma palestra. Ah, eu vou fechar. Ah, isso, aquilo, outro. Pede! Pede pelo teu casamento, pede pela tua família, pede pela tua casa, pede pela tua vida profissional, pede pela tua saúde, pede pelos teus sonhos. Pede, porque a palavra vai dizer, não recebe porque não pede. E aí Tiago vai continuar dizendo, pede, mas pede mal. Aí também, irmão. Pede, mas pede com a motivação correta. Pede com o coração desejoso. Pede direito. Pede não para se esbanjar. Pede para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida.
Pede, irmão, pede, meu irmão, pede. Pede, Deus, me dá uma empresa, porque se essa empresa crescer, eu vou ser o maior patrocinador do novo templo. E cumpre, você vai cumprir, Deus vai te abençoar. Deus, eu quero ser o maior dizimista da igreja. Deus, eu quero ofertar. Ah, Débora, você falou que é caro 2 músicas, eu estou aqui ofertando 5. Glória a Deus, vamos para a praça. Vamos gravar na praça, vamos fazer igual Diante do Trono. Gravaram lá no estádio, a gente vai gravar na praça. Vamos gravar na Praça do Paiol. Irmãos, pede, mas pede para abençoar o reino. Pede para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Pede para que as pessoas saibam que é só Jesus em você. E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer? Estava caído, estava derrotado, mas hoje está de pé, glorificando ao Senhor. Pede, meu irmão, pede ao Senhor. Jabes não viu a oração como último recurso. Jabes viu a oração como o primeiro recurso. Porque às vezes quando a gente é desafiado, principalmente dentro do nosso lar, a gente quer pagar numa mesma moeda ou querer responder de uma forma que não foi Deus que determinou. De repente um pai ou uma mãe joga uma sentença e fala assim, você não vai dar em nada. Naturalmente o que você vai pensar? Eu vou estudar muito, tu vai ver. Eu vou estudar, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer, eu vou acontecer, e não sei o quê, nananã. Nada contra, irmão. Estuda sim. Ganha dinheiro sim. Mas o que Jabes fez? Fechou a porta do quarto, conjecturando, dobrou o joelho e falei, ó Senhor. Não veja a oração como o último recurso. Veja a oração como o primeiro recurso. E é interessante porque eu não sei quantas vezes Jabes orou. Aqui na palavra vai dizer que Jabes orou ao Senhor. Ele pode ter orado só uma vez. Mas eu também gosto de pensar, e não estou falando nenhuma heresia, que ele pode ter orado diversas vezes, a ponto da sua oração ser conhecida e chegar a um cronista. E marcar a sua história. Então, é de manhã orando, ó que me abençoes. E o Senhor amplie a minha tenda, e que a tua mão esteja comigo, e o mal não me faça, e eu não seja afligido pelo mal. E passou o outro dia, ó que me abençoes. E a luta veio, ó que me abençoes. E veio a noite de choro, ó que me abençoe. E os irmãos falaram, para de orar isso, ó que me abençoe. A tua sentença está decretada, ó que me abençoe. Pode acontecer o que for de forma externa. Eu fecho a porta do meu quarto, dobro o meu joelho e peço ao Deus que responde a minha oração. Oh, que me abençoes. E eu acho interessante no texto de Jabes, porque vai dizer no verso 9, e Jabes foi mais ilustre. Jabes foi mais ilustre. Ilustre, no original, ele tem a mesma conotação de honrado, de respeitado. E é interessante isso, né? Porque, naturalmente, a gente pensaria assim, Jabes foi o mais rico. Jabes foi o que teve mais posses. Jabes foi o mais poderoso dos seus irmãos. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele foi o mais ilustre. Porque ser honrado é diferente de ter dinheiro. Ter dinheiro, entenda o que eu vou dizer. Ter dinheiro, você pode conseguir de uma hora para outra. Você fala assim, então me fala aí, Débora, você consegue. Mas o dinheiro você consegue, irmão. O dinheiro você, uma hora, sei lá, você viraliza um vídeo, você descobre petróleo na sua casa, alguma coisa acontece, a pessoa fica rica, né? Ninguém aqui joga no tigrinho, nem joga em bet, então tem que achar petróleo. Mas alguma coisa pode acontecer, né? Vai que nem aqueles filmes, né? Você tem uma herança, né? Que é fulano de tal. Nem sabia que existia, mas toma aqui 200 mil reais. Você, meu Deus. Mas a riqueza, você pode ficar rico. Honra é construção. Honra é construção. Tem muita gente rica que não é honrado. Tem muita gente rica que não é ilustre. E não é que Jabes não tenha ficado rico, ele ficou, porque a oração dele pede isso. Mas o que o cronista vai destacar é que ele foi mais honrado.
E eu acho isso muito interessante, porque Jabes pediu algo para ele. E Deus o abençoou de tal forma para mostrar para ele: o propósito que eu tenho na sua vida é maior. E às vezes a gente pede dentro da nossa limitação um pedido sincero, que Deus atende, mas Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque toda oração alinhada com os céus e respondida por Deus, carrega um propósito maior. Toda oração alinhada com os céus e respondida por Deus carrega um propósito maior. Isaac orou para que Rebeca pudesse gerar um filho. Deus estava vendo ali Israel. Moisés orou porque ele estava com medo. Ele viu o faraó atrás e o mar vermelho na frente. Deus estava vendo uma mudança de potência global, porque onde antes forte era o Egito, Deus estava estabelecendo ali uma nação poderosa. Jesus, ele ora para que Lázaro ali ressuscite, e as pessoas estão olhando e pensando: ah, meu Deus, ele ressuscitou uma pessoa. Quando Jesus estava ali dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, que tem poder suficiente para que com 4 dias de morto eu possa fazer ressuscitar. O propósito é maior. E às vezes a gente ora por uma coisa, mas Deus está dizendo que é maior do que pedimos ou pensamos. Eu não tenho ideia, porque quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Por isso eu tenho que permanecer fiel dentro daquilo que Deus estabeleceu. E se Ele quiser me levar para lugares altos, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta. Eis-me aqui, eu vou honrar Teu nome. Eis-me aqui, o Teu nome será glorificado. Porque o Senhor Deus olha e quer pessoas que Ele possa contar para cumprir o seu propósito. Essa igreja está pequena, lá do outro lado daqui a pouco vai estar pequeno. Paiol é terra que emana leite e mel. Nilópolis é terra dos salvos. O Rio de Janeiro é pouco para os frutos dessa terra. Nós estamos no Brasil, nós vamos a nações proclamando: só o Senhor é Deus. O propósito é maior. Cabe a mim obedecer. Eu não tenho o direito e o controle sobre os meus dons, sobre os meus talentos e sobre aquilo que Deus determinou. Cabe a mim obedecer, mas eu oro dentro da minha pequenez e deixo Deus me levar. Deus quer te levar para lugares que você nunca imaginou. Tenha a ousadia de dizer: sim, eis-me aqui. Porque é isso que faz a diferença. Jabes pede para que ele tenha caminhos alargados. E aí, meu irmão, ter caminhos alargados é ter flexibilidade para crescimento. Com todo amor no meu coração. Não peça para Deus algo que você não está disposto a pagar o preço. Se você não está disposto a pagar o preço para crescer, não peça para crescer. Porque para crescer tem que pagar preço. Para crescer tem que ter renúncia. Para crescer tem que ter entrega. Por isso que Jesus vai dizer: não se põe vinho novo em odres velhos. Porque o odre estufa, arrebenta. Então, se você está disposto a alargar sua tenda, tenha flexibilidade para crescer. E entender que pode incomodar, mas você está cumprindo o propósito de Deus. E não incomoda só você, não. Incomoda as pessoas que estão ao seu lado. Imagina, pensa comigo. Jabes tinha ali a sua tenda na humildade, que era aquela tenda lá, a tenda da dor, né? A tenda pequenininha. Ele estava ali. E Deus começa ali a cumprir a sua oração. E ele começa a alargar. E ele começa a alargar. E aí, de repente, a pessoa que estava à direita fala: como assim? Como é que você comprou esse terreno aqui? Como é que você comprou isso aqui? Não sei, mas Deus está me dando. Eu estou só largando, eu estou só largando, eu estou só largando. E a pessoa do outro lado diz assim: mas você está me incomodando. Essa terra aqui, antigamente não era assim. Mas eu estou crescendo, eu estou alargando, eu estou crescendo, eu estou expandindo. Porque quando você cresce, você incomoda algumas pessoas.
Quando você cresce, você incomoda, porque as pessoas não conseguem entender como você conseguiu aquilo que elas queriam, porque elas se acham melhores do que você. Mas você vai fazer o quê? Se o Deus que você serve é o Criador dos céus e da terra. E a pessoa vai dizer, essa vaga não era para você, mas você vai dizer, é sim, porque foi assinado nos céus. Foi Deus que me deu e eu tomo posse dela em nome de Jesus. E as pessoas vão falar, como a casa dela é bonita, mas por que ela agora está de carro? Nossa, mas está bem vestida. Ah, meu irmão, dá licença, é porque eu estou crescendo, é porque eu estou expandindo, é porque os meus limites estão sendo levados para mais. Incomoda o inferno, sim, porque nós vamos crescer. Crescer incomoda. Expandir incomoda. Porque você está lá e as pessoas estão dizendo, mas isso era meu. Seu nada. Inferno não tem poder para meter a pata naquilo que Deus te deu. Senão a gente não vive aquilo que a gente canta. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus, eu não tenho perigo. O filho perdido vai voltar para casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Ah, se você conseguisse contemplar as muralhas de fogo que estão cercando os muros, os arcanjos armados que não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corvo, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta, Deus se levanta, Deus se levanta, Deus se levanta, Deus se levanta do trono e vem me acudir, aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você não entende a guerra que você está passando, mas é porque Deus escolheu a tua casa para prosperar. E você começa a pensar e a dizer, Deus, mas como assim? Eu tão pequeno, eu tão falho. E Deus disse, mas o homem vê o exterior. Eu vejo o teu coração. Eu vi as madrugadas que ninguém viu. Eu vi o choro que ninguém viu. Eu vi quando você ia andando engolindo choro para chegar em casa e ninguém vê. Eu vi quando você estava naquele metrô, segurando lá, com vergonha, para que as pessoas não te olhassem chorar. Eu vi o dedo no rosto que você tomou. Hoje chegou o momento de te exaltar. Hoje chegou o momento de fazer o impossível. Deus atendeu a sua oração, aleluia. Podem vir contra você, podem vir contra nós, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque quem é espiritual discerne do que é espiritual. Não tente explicar para carnal o que é espiritual. Não perca seu tempo. Não perca, não perca. Ah, porque foi assim? Não perde, irmão, não perde. Vai orar, vai ouvir música, vai trabalhar, vai ler um livro, vem para o seminário, teologia para iniciantes, mas não perde seu tempo explicando espiritual para quem é carnal, não. Porque quem é carnal entende de método. Quem é carnal entende de lógica. Quem é carnal entende de privilégio, de quem indica. Até de meritocracia. Mas quem é espiritual, não. Quem é espiritual não tem método. Tem método. Tem humanamente, mas espiritualmente, Deus reverte. Deus traz quem está lá atrás para frente. Como que pode? Mas você foi o pior na entrevista, mas Deus me levou para frente. Mas você antes nem falava, nem fazia, mas Deus atendeu a minha oração. Então você está crescendo, você está expandindo, e isso incomoda. Eu fico imaginando Jabes enquanto ele está orando, e ali Deus movendo, Deus agindo, porque às vezes a gente lê e pensa que é feito assim, de uma hora para outra. Mas Deus abençoou, e ele foi expandindo o seu território. A mão do Senhor esteve sobre ele, não veio sobre ele a aflição, de forma que ele foi considerado ilustre. Construção. A gente queria chegar no fim. Não, de repente, morrer, né? Nosso pastor brinca bastante aqui. Ah, Jesus vai voltar só para você. Não, só para mim, não. Ou vem para todo mundo ou não vem. Mas a gente já queria logo o fim. Ah, como eu já queria. Deus me prometeu
que eu vou alcançar aquilo ali. Como eu já queria ter alcançado. Como eu já queria, mas é uma construção. Mas é aquilo que Deus vai fazendo no decorrer. Por causa de uma oração. Deus pode mudar histórias através da oração. Deus pode fazer o impossível através da oração. Que privilégio nosso fazer parte dessa igreja. Que privilégio. Que privilégio. Irmãos, dia 30, sábado no altar, 8 horas, de 8 a meio-dia. Quem está precisando, vem. Ah, mas eu vou dormir até mais tarde. Então não está precisando. Se está precisando, vem. Se não estiver precisando, tudo bem, irmão. Glória a Deus. Mas quem está precisando? Quem está precisando, acorda de madrugada, sobe monte, sobe da Via Light, sobe da Fiação, sobe de Irajá, sobe do Horebe, e jejua 12 horas, jejua 6 horas de madrugada, horas 3, porque está precisando, está querendo, está buscando. Oração, 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 oração. No dia 7, vem 10 horas, irmão. Já vem 10 horas, vem com seu lanche, ou senão você se prepara ali para comer na cantina, já vem com a sua... Entra na igreja, eu vou entrar às 10, só vou sair às 6 da manhã do dia seguinte. Glória a Deus. Você não vai nem sentir. Você vai sair daqui aleluiado. Vai dar 6 horas da manhã, vai ter um bando de crente andando assim na rua, falando, meu Deus, oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Aí como é que você vai estar? Vai dar aquela descansada, se você não for para o culto lá, da Bíblia, com o pastor Denis, ou senão você vai lá, só sei que 7 horas da noite você vai estar aqui de novo, no templo, glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque uma oração pode mudar a sua história. Você está a um passo de uma oração para ter a sua história transformada. Mas é só para quem crê. Essa pregação é uma pregação para quem tem fé. É uma pregação para quem crê. Quem não crê, quem é muito racional, quem é metódico, quem não acredita na palavra de Deus, não vai. Mas essa é para quem crê. Essa é para quem crê. Porque eu creio que a oração do justo tem poder. Se eu não acreditasse no poder da oração, e eu conversei com algumas pessoas para estar contando aqui, se eu não acreditasse no poder da oração, eu não veria aqui o pastor Ricardo. O pastor Ricardo, que está hoje de escala aqui no pátio, é fruto da oração da missionária Janaína. Porque enquanto ele não estava dentro da igreja, ele tinha uma esposa que estava orando pela vida dele. Passaram-se os anos, passaram-se as adversidades, não consigo imaginar quantas e quantas noites de choro ao ver o seu marido fora da casa do Senhor, mas ela não desistiu de orar. E hoje o pastor Ricardo está de escala, a missionária Janaína está no templo, a irmã dela, a missionária Márcia também está, a obreira Thaís, a sua filha é da igreja, a obreira Débora, a sua filha é da igreja, o João lá, está lá na salinha. Uma família restaurada, sarada, curada, através do poder da oração. Se eu não acreditasse no poder da oração, eu não me contaram, não, irmãos, eu vi. Eles não estão aqui, mas eu falei com eles que eu ia falar. 2014, início do ano de 2014, eu recebo uma mensagem da missionária Gabriela. Débora, vamos subir ao monte? Eu falei, vamos embora. Me chamassem para o monte missionário, eu falei, meu Deus. Vamos para o monte. Cheguei lá e subi, oramos, aprendi a subir no monte com o pastor Glaucio, porque durante o propósito de 59 minutos, eu subia junto com ele, foi a primeira vez que eu fui no Horebe, e ele subia e o pastor Glaucio subia com uma caixinha de som, dando a paz do Senhor para todo mundo. A pessoa não queria falar, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Eu falei, meu Deus. E ouvindo música. Hoje, quando ele sobe sem a musiquinha, eu falo, cadê a música, pastor? Ele, o celular está descarregado. Mas a gente sobe, e eu aprendi. Eu subo o monte, eu dou a paz, a paz, a paz, a paz, porque eu aprendi. Em 2014, eu subo com o pastor Glaucio e a missionária Gabriela. Eles oraram no propósito dele, eu orei ali no meu propósito. Depois eu fui descobrir que eles estavam orando ali em propósito, porque a missionária Gabriela tinha recebido uma palavra que ela não seria mãe, mas eles fizeram um propósito como família, porque Deus é um Deus que poderia reverter o quadro. Hoje eles não estão aqui, mas durante a semana você vai ver mas 2 crianças correndo atrás da missionária Gabriela, chamando ela de mãe, chamando o pastor Glaucio de pai, porque Deus responde a oração. Deus responde a oração.
Se eu não acreditasse em oração, eu não estava aqui. Se eu não acreditasse no poder da oração, nem você estava aqui, meu irmão. Mas porque Deus ouviu o teu clamor, porque Deus ouviu a tua oração, Deus opera o milagre através da oração. Nada pode impedir quando Deus resolve atender uma oração. Nada. Eu queria que você imaginasse, meu irmão e minha irmã, se você estivesse no lugar onde você estivesse diante de uma pessoa que tem o poder de ressuscitar mortos. Essa pessoa não só tem o poder de ressuscitar mortos, mas ela tem o poder de, com uma palavra, fazer mar e vento se acalmarem. Eu queria que vocês imaginassem se vocês estivessem diante de uma pessoa que tem o poder de fazer a estéril mãe de filhos, que a orla das suas vestes cura a enfermidade de 12 anos. Eu queria que vocês imaginassem estar diante de uma pessoa que, com palavras, construiu o universo. Eu queria que vocês imaginassem que estavam diante de uma pessoa que, com o vento, faz o mar se abrir e um povo andar a pé enxuto no meio do mar. Ah, como eu queria que vocês imaginassem que vocês estavam diante de uma pessoa que caminhava na fornalha com Sadraque, Mesaque, Abednego, a ponto do rei dizer: ah, eles não se queimam, mas o que está andando com eles é semelhante ao Filho do Homem. Ah, eu queria que vocês imaginassem no momento da guerra, quando Gideão estava lá somente com os 300, mas eles tocam a buzina e eles derrotam os adversários. Eu queria que você imaginasse estar diante de uma pessoa que, no meio de uma multidão, com 5 pães e 2 peixes, faz o alimento se multiplicar. Eu queria que vocês imaginassem quando vocês estivessem diante de uma pessoa que estava caminhando com seus discípulos, até que veio uma viúva enterrando ali o seu único filho, até que ele toca naquele esquife e aquele filho volta à vida. Eu queria que vocês imaginassem um Deus todo-poderoso, que o leproso chega: se tu quiseres pode me fazer limpo, e ele: eu quero, seja limpo. Eu queria que vocês imaginassem estar diante de um Deus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e ao terceiro dia, sem ninguém chamar, sem ninguém remover a pedra, ele diz: eu voltei, eu ressuscitei, eu estou aqui, eu estou vivo. Esse é o Deus que você serve, hein? Para de diminuir o teu Deus. Internet não diminui meu Deus. Sociedade e governo não diminui meu Deus. Meu Deus criou o universo. Meu Deus criou tudo aqui nele, tudo que aqui há. Meu Deus, com uma só palavra pode fazer tudo mudar. Ah, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando Ele manda mensagem, Ele faz profeta entregar, Ele faz a nuvem descer, Ele faz a água subir, e se Ele quiser, Ele faz soprar e faz o inferno explodir. Meu Deus sempre resolve sem ter reunião. Ele pega um homem sem Deus, Ele derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trono. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Porque às vezes a gente vem para o culto, como o pastor Roberto falou hoje aqui pela manhã, cabisbaixo, triste, olhando assim, Deus não tem poder. Que isso? Eu não tenho poder. Eu, irmão, não tenho. Não tenho. Mas o Deus que você serve, o Deus que você serve, porque só entra quem é indicado por... Indicado. Quem sopra meu nome é o Deus que criou o céu. Porque você precisa de fulano, eu tenho Deus que é comigo.
Uma oração, irmãos. Uma oração. É chegar aqui na igreja com expectativa. Não é para participar de qualquer forma e fazer porque tem que fazer o que o pastor está falando. Porque a palavra de Deus vai dizer, como eu falei, é pedir e dar-se-vos-á, é buscar. É vir aqui para a igreja com propósito. Eu venho para a igreja para adorar o Senhor, todos nós. Glória a Deus, todos nós. Mas não é só na igreja que você adora o Senhor na sua vida toda. Mas como igreja, nós nos juntamos, é ajuntamento, é adoração coletiva, isso tem poder. Mas vem com expectativa também. Não tem problema nenhum não, teu pai te conhece. Teu pai te conhece. Pode vir, Deus, está difícil, mas eu creio no Deus do milagre. Hoje eu vou para a igreja e o Senhor vai me responder. Eu estou mandando em Deus, é fé. É fé. Eu entrei num conflito muito grande no final dessa pregação. Quando estava pensando no final dessa pregação, precisa dizer é que eu atendo a oração. Eu ficava, Deus, mas é difícil. Porque se eu ficar falando isso, as pessoas vão achar que ora e acontece. Então, Deus, eu vou falar uns princípios na introdução de início para mostrar que as coisas acontecem nem sempre da forma que a gente espera. Ele, tá bom. Mas Deus, Ele fala que eu atendo a oração. Deus, mas as pessoas vão entender, Ele, Débora, eu aqui. Ele, Débora, quem faz? Quem ora? Falei, eu, Senhor. E quem faz? O Senhor. Então, faz. Ora, porque quem realiza sou eu. Não se preocupa no realizar, porque quem realiza está no céu. Quem realiza é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu estou aqui entregando aquilo que o Senhor me deu. Deus vai atender a tua oração. Mas é oração com propósito, hein? Não é aquela oração que a gente faz para a comida, fala, Senhor, abençoe essa comida, faça mais nome também. Não. É oração com propósito, é oração alinhada com os céus. A palavra de Deus vai dizer que Jabes invocou. Invocar é clamar. É um grito de socorro, não é qualquer oração, não. É orar, é rasgar o coração e dizer, Senhor. E aí Jabes orou. E o que é bom na palavra? O que é gostoso? O que é maravilhoso? O verso que nós lemos, Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Então, nessa noite, agora você pode tocar, por gentileza. Nessa noite, eu preciso te incentivar para que você faça a oração do teu milagre. E Deus é tão bom que na hora que eu terminei ali meu conflito, o pastor, quem estava aqui no culto de sexta-feira, viu. Quantos dedos você tem na mão? Pastor, 10. Eu pensei logo 20, né? Contei da mão e do pé. Eu não sou mais bobinha, não. Eu tenho 20. Mais de 20. Ele falou, conta quantos milagres. Eu falei, meu Deus do céu, não tenho nem tempo para falar 20 milagres, mas vamos embora. E comecei a falar. Então, eu estou debaixo da revelação do anjo da igreja. Deus vai atender a tua oração. Deus vai, sem asterístico, sem letrinha pequena, a oração do justo tem poder. Mas não foi na segunda, não foi no domingo à noite, não sei, meu irmão. A agenda de Deus eu não tenho. Mas eu sei de um Deus que está presente aqui, para ouvir a sua oração e o seu clamor.